Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Agradecer a Jesus divino e amado Mestre, Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, Pai Seta Branca, esse grande Espírito de luz, de amor, nosso Pai Seta Branca, Mãe Yara, e aos nossos abnegados mensageiros de Deus, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros ministros e guias missionários. E aqui estamos em mais esta rica e feliz oportunidade, dia 9 de setembro de 2019, para fazer mais um pequeno vídeo. Pequeno ou grande, vamos lá ver. O que é, afinal, o Espiritismo? Tenho aqui uma série de questões para responder, que eu vou responder tudo neste vídeo. O que é, afinal, o Espiritismo? O Espiritismo é um conjunto de princípios e leis revelados exclusivamente pelos espíritos superiores, inclusive contido nas obras de Allan Kardec, que constitui a codificação do livro dos Espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem o céu e o inferno, tem a Gênese. Bom, o Espiritismo é uma ciência que trata exclusivamente da natureza, origem e destino dos espíritos. Espíritos é todo aquele ser que já foi físico, que já partiu desta terra, que já foi de viagem para o mundo dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Desta forma, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador, o Consolador prometido, que é o conhecimento das coisas fazendo que o homem, o ser físico, saiba determinadas condições, de onde vem, para onde vai, e exclusivamente porque está neste momento na Terra. Salve Deus! Desta forma atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança todos os seus desígnios, todos os seus anseios, desejos dentro das virtudes. E afinal, o que é a reencarnação? A reencarnação é... Os espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias ao seu aprimoramento. O objetivo da sua reencarnação é a sua evolução. Evolução espiritual. Não é física, como eu sempre digo, é espiritual. E aqui, hoje, perguntaram-me o que é a mediunidade. A mediunidade. Todo o ser físico nasce com a mediunidade.
todos, seja homem, seja mulher, todos nascem com a mediunidade. A mediunidade é que permite a comunicação dos espíritos com os homens. É uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo, todas ao nascer, independentemente da religião ou inclusive da diretriz doutrinária de uma vida que inclusive poderão adotar. Mas, atenção, a prática mediúnica espírita, salve Deus, a prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro, salve Deus, e dentro da moral cristã. Todos sabem que nossa mãe, Águila 4i108, era cristã. Portanto, em hipótese alguma, o médium, o mestre, a ninfa, poderá cobrar qualquer que seja o seu valor em dinheiro ou qualquer que seja o seu valor, exigir ou aceitar qualquer forma de recompensa, presentes, dádivas, agrados e por aí vai, por as suas atividades mediúnicas, porque é uma faculdade que foi transmitida, vamos lá, por Deus. É uma coisa que nós já trazemos. E aqui, o que são, afinal, o que são os espíritos? Os espíritos são todos aqueles, são seres inteligentes da criação de Deus, constituem o mundo, inclusive constituem o mundo dos espíritos, que proexiste e sobrevive a tudo. Porque os espíritos são criados, como disse Allan Kardec, são criados, como disse Allan Kardec, simples e ignorantes. Evoluem intelectualmente e moralmente, passando de uma ordem inferior para a outra mais elevada, ou avançada, ou evoluída, até à perfeição, onde gozam de inalterável felicidade. Salve Deus, os espíritos preservam a sua individualidade antes, durante e depois de cada encarnação. O que o Espiritismo o informa, por exemplo, nos informa sobre o Mestre Jesus. Pois é, Jesus, divino e amado Mestre, Jesus é o guia, Jesus é o modelo único para toda a humanidade. E a doutrina espírita que ensinou e exemplificou é a expressão pura da lei divina, da lei de Deus. Porque a moral do Mestre Jesus
contida no Evangelho é o roteiro para a evolução segura de todos os homens. E, claro, salve Deus, a sua prática é a solução para todos os problemas humanos. E o objetivo a ser atingido pela humanidade é a perfeição, a elevação, o aprimoramento, o melhoramento, tudo numa forma espiritual. E aqui, afinal, onde vivem e o que fazem os espíritos? Claro que espíritos são seres que desencarnaram deste planeta físico. Onde vivem e o que fazem os espíritos desencarnados? Ora bem, além do mundo corporal, que é a habitação do espírito encarnado, que somos nós, físicos, que somos nós, homens, mulheres, existe ao mesmo tempo um mundo espiritual, que é a habitação dos espíritos desencarnados, do ser desencarnado deste planeta. Eles lá naquele mundo estudam, eles trabalham, eles se desenvolvem em diversas atividades no seu aprimoramento no mundo espiritual, no seu melhoramento, continuam trabalhando para a evolução, para evoluir, para melhorar. Então, o Espiritismo tem entre os seus princípios, afinal, a crença de Deus. Salve Deus. Com certeza, o Espiritismo, inclusive, adianta mais. Explica que Deus é a inteligência suprema, que é a causa primária de todas as coisas. É a causa de eu estar aqui fazendo este vídeo para vós, que me deu a condição, é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é omnipotente, é soberanamente justo e bom para todos nós. E ainda tem mais, o universo e tudo o que está dentro deste universo e de outros mundos é a criação de Deus, porque abrange todos os seres, racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. Todas as leis da natureza são leis divinas, são leis de Deus, são leis divinas, porque Deus é o seu autor. Desta forma abrangem tanto as leis físicas como as leis morais. Nós, no nosso dia-a-dia, temos que aplicar sempre estas leis, as leis morais, as leis de Deus. Então, desta forma, o Espiritismo tem entre os seus princípios a existência de vida em outros mundos, outros planetas, outras esferas.
A doutrina espírita, salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, esclarece perfeitamente que no universo, no vasto universo, há outros mundos habitados com seres de diferentes graus de evolução, mais evoluídos, menos evoluídos que os homens. Então, desta forma, os espíritos saberão todas as coisas. Será que os espíritos sabem todas as coisas? Salve Deus. Os espíritos são as almas dos homens que já perderam o corpo físico. Ligaram aqui a ventoinha, senão os espíritos são as almas, são as consciências dos homens que já perderam o corpo físico. Ao exemplo que observamos na humanidade, encarnados, o conhecimento que eles têm é correspondente ao seu grau de adiantamento entre moral e intelectual. Desta forma, a morte. A morte é uma passagem para a vida eterna, para a verdadeira casa, para a vida espiritual. E não dá valores morais ou de inteligência. Se um espírito não tem a inteligência suficiente para se aperfeiçoar ainda mais, então cada um espírito vai ficar com o aperfeiçoamento, com a inteligência que já tem. Desta forma, os espíritos podem reencarnar em corpos. Por exemplo, ontem fizeram uma pergunta que foi assim: os espíritos podem encarnar em corpos de animais? Salve Deus. Eu disse à pessoa: salve Deus. Claro que não. Os espíritos, nós, seres físicos, um dia seremos espíritos também, evoluem sempre em suas múltiplas existências corpóreas. Poderemos inclusive estacionar, mas nunca regredimos, porque desta forma a rapidez do nosso progresso intelectual, moral, espiritual, depende dos esforços que nós, neste momento, nesta terra, façamos para chegar à perfeição. Porque este é o momento certo para evoluir. Este é o momento certo para amar, para perdoar, para agir no melhoramento da nossa causa. Então, desta forma, o espiritismo é o mesmo. Por exemplo, estou-me aqui lembrando que ainda ontem ou hoje, o espiritismo é o mesmo que na Umbanda ou Candomblé? Não. O espiritismo é uma doutrina. Que, por exemplo, surgiu. O espiritismo é uma doutrina que surgiu em França em 1857,
que foi quando este livro foi editado, 1857. 1857. O candomblé é de origem africana e a Umbanda é originária do Brasil. São doutrinas espiritualistas, com certeza. São doutrinas espiritualistas, tá? Então, todos os espíritos são iguais? Salve Deus. Estou-me lembrando aqui de perguntas que me fizeram. Não. Se há a perfeição, se há o grau de evolução, com certeza que não. Se há os planos inferiores, se há os planos superiores, com certeza que não. Os espíritos pertencem a diferentes ordens conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Ou os nossos mentores, aqueles abanagados, pretos velhos, pretas velhas, aquelas lindas, belas, maravilhosas, princesas doutrinárias, encantadoras, não são? Aquelas guias missionárias, aqueles cavaleiros, não é? Esses são espíritos puros, que atingiram a perfeição máxima, mas sempre estão evoluindo. São bons espíritos, nos quais o desejo do bem é o que predomina. E também há os espíritos imperfeitos, que são caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal, pelas paixões inferiores, pela bebida, pelo vício, tanta coisa que os espíritos inferiores fazem que, enfim, só mesmo Deus para saber em que condição se encontra cada espírito na sua caminhada individual. Então, somente pelo espiritismo se pode ter contacto com os espíritos. Será? Não. Também não. Porque as relações dos espíritos com nós, homens, seres físicos, são constantes. Sempre existiram, sempre vai existir os bons espíritos que nos atraem para o bem, sustentam-nos nas provas da vida, que é a nossa jornada individual, e nos ajudam a suportá-las com coragem, com resignação. Já os espíritos imperfeitos nos induzem ao erro, à ignorância, à dor, à incerteza, à agonia, ao desespero, à intriga e por aí vai. E por aí vai, né? Aqui, salve Deus, temos outra coisa. O que é? É uma pergunta que me fazem muito. O que é a lei de causa e efeito? Pois é. A lei de causa e efeito é uma lei criada por Deus. Na lei universal. É uma lei criada por Deus. E que dispõe que o homem tem o seu eu. Cada homem, cada mulher, cada ser físico tem o seu livre-arbítrio para agir da maneira que quiser, certo ou errado. A consciência é dele, o acerto ou não acerto é dele, mas cada um de nós respondemos pelas consequências
das nossas ações. O que fazemos de mal e o que fazemos de bem. Tudo retornará para nós nesta mesma vida ou em existências posteriores. Porque a vida futura reserva a cada um de nós apenas alegrias, prazeres, compatíveis com o procedimento de respeito ou não à lei de Deus. Porque Deus é soberano. Aqui, estava-me lembrando aqui há pouco, uma pessoa que me disse que não sabia rezar. O que é a prece? Eu disse para rezar e fazer prece. O que é a prece, afinal? A prece, de acordo com o Espiritismo, a prece é um ato de adoração a Deus. Está, inclusive, na lei natural e é o resultado de um sentimento inato no homem, assim como é inato a ideia da existência do Criador. Desta forma, a prece torna melhor o homem, aquele que reza, que ora com fervor, com confiança, com fé, se faz mais forte contra todas as tentações do mal, dos planos inferiores, dos vales negros. Salve Deus! E Deus, na sua infinita bondade, lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais lhe será recusado quando nós fazemos as nossas preces, quando pedimos com sinceridade, com alegria, com prazer. Então, as instituições espíritas, poderá haver algum tipo de pagamento? Eu já falei isso, não é? Toda a prática espírita com os nossos mentores, porque eles é que trabalham, nós não fazemos nada, estamos sentados, ou o doutrinador está fazendo a doutrina dele. A prática espírita, ela é gratuita, como orienta inclusive o princípio moral do Evangelho que Jesus, divino e amado Mestre, transmitiu na sua passagem. Dai de graça o que de graça recebestes. Salve Deus! Ora, assim sendo, o Espiritismo sempre revela algo de novo, não é? Com certeza que sim. O Espiritismo sempre revela conceitos novos, conceitos mais aprofundados a respeito, inclusivamente, de Deus, do universo, dos homens e dos espíritos e das leis que regem toda esta vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos e, sabem que mais? Para onde vamos? Qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento? Salve Deus! E aqui, os nossos rituais, dentro da nossa doutrina espírita, doutrina crística, todos nós temos os nossos rituais, não é? Temos os nossos rituais, aberturas de trabalho, temos as nossas chaves, cada um tem a sua chave,
cada mestre, cada ninfa, não é? Tem a sua chave. Por isso, isto é tão grandioso, belo e único. Existirá campanhas para que as pessoas se tornem espíritas? Existirá alguma campanha? Salve Deus! O espiritismo não impõe jamais os seus princípios, convida os interessados em conhecê-lo e submeter-se em seus ensinamentos ao crivo, inclusive, da razão, antes até de aceitá-los. Porque quando um paciente vai a um trono, que aquele mentor diz, ele não diz para ir desenvolver, não diz com certeza. Ele se calhar informa, seria bom pensar que seria uma boa oportunidade de ingressar dentro da doutrina, porque ele, mentor de luz, está vendo o seu quadro espiritual, está vendo os problemas que a sua vida está a ter, as cobranças, as obsessões. E é dessa forma que se processa. Ninguém é obrigado. E como o espiritismo se relaciona com as demais religiões? Salve Deus! O espiritismo respeita nós na nossa religião. Respeitamos todas as religiões e doutrinas. Todas. Valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos. Salve Deus! E entre todos os homens, independentemente da sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. A doutrina espírita reconhece que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça e de amor e, acima de tudo, de caridade na sua maior pureza. Não julga, não critica ninguém. A doutrina espírita não critica ninguém, não julga ninguém por os seus atos, por as suas atitudes, porque nós não estamos ali para julgar ninguém. Nós não estamos ali para impor nada a ninguém. Nós não estamos ali para trabalhar para os nossos mentores, que são espíritos evoluídos, que até nos trazem paz, alegria, serenidade às nossas caminhadas, jornadas, nossos lares. Penso que disse mais ou menos o essencial sobre o espiritismo. Foi umas perguntas que me fizeram, do qual eu acrescentei algumas. Desta forma, meus irmãos, minhas irmãs, meus irmãos, minhas irmãs, salve Deus, de todos me despeço com alegria. Mais um dia, mais uma oportunidade que nós tivemos de estar aqui reunidos em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, assistidos por espíritos de luz, de amor, de concórdia, de paz, de harmonia, de equilíbrio. Porque, como eu disse, nós somos sempre acompanhados, nunca estamos sozinhos, tá? Por isso, a nossa sintonia, o nosso pensamento, às vezes, sempre conta muito. A todos desejo uma linda e abençoada noite. Que Jesus esteja
esteja nos vossos corações, que os bons espíritos estejam nos vossos lares, que os espíritos de luz, de amor, se encontrem nos vossos corações. Salve Deus e graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade. A todos desejo uma linda e abençoada